Muito bem, então, aula 4, MRUV e queda livre. Bom, sempre tem que tirar as características do movimento do nome dele. Quanto menos a gente decorar, melhor. Movimento retilíneo uniforme variado. Então, a primeira característica é que ele é retilíneo. Se ele é retilíneo, claro, né, a trajetória é retilínea. Se a trajetória é retilínea, ele não tem aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é igual a zero. Vai preenchendo aí teu livro, tá? A aceleração centrípeta só existe em curvas. Então, o MRU e o MRUV não têm aceleração centrípeta porque eles são retos. Só que agora, o movimento é uniforme e variado. Na aula 3, a gente tinha visto os movimentos uniformes. Né? O que os movimentos uniformes não tinham? Aceleração tangencial. Agora, a velocidade varia em módulo. Agora tem aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial é diferente de zero. Só que ela é diferente de zero, mas ela é constante. Por isso que o movimento é uniforme e variado. Acrescenta ali, ó. Diferente de zero, mas constante. Essa é a principal característica do MRUV. A aceleração existe e o valor dela é sempre o mesmo. Se o movimento tiver uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, a aceleração sempre vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. O que a gente vai ver em queda livre? Em queda livre, a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Quando que ela tem esse valor? Sempre. Ela não muda, o valor é sempre o mesmo. O grande problema do MRUV está aqui, ó. Percorre espaços proporcionais ao quadrado do tempo. Existem grandezas elevadas ao quadrado, então não é mais MRU. Então, o deslocamento, o ΔD, é proporcional ao tempo ao quadrado. Qual é a importância que isso traz, gurizada, para quem gosta de matemática? Regra de 3 não funciona. Se vocês tentarem resolver as coisas por regra de 3, não vai dar certo. Não vai dar certo porque as grandezas são elevadas ao quadrado. Então, olha só. Antes de ver as equações aqui, antes de ver as fórmulas aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisinha. Eu queria que vocês pegassem o verso da folha. Deixa eu pegar um quadro branco aí. Ó. O que acontece no verso da folha? Olha só. Eu vou explicar para vocês o que o Galileu Galilei fez para entender o MRV. Tá? O Galileu, ele usou um plano inclinado. Por que fazer um plano inclinado? Porque um plano inclinado é uma maneira de construir um movimento acelerado, só que com uma aceleração mais fraca do que a gravidade. Né? Uma aceleração que não seja 10 metros por segundo ao quadrado, que é uma aceleração muito forte. Então, olha só. Imaginem vocês o seguinte, tá? Que eu vou colocar uma bolinha... Opa! Que eu vou colocar uma bolinha aqui em cima. E essa bolinha ela vai girando, ela vai rotar. Então, eu vou soltar a bolinha. Se eu vou soltar a bolinha, a velocidade inicial dela vale zero. Então, a velocidade inicial dela vale zero. Essa bolinha ela vai descer aqui em movimento acelerado. Então, à medida que ela vai descendo, a velocidade dela vai aumentando, 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 até lá embaixo. Aí, vamos supor que a bolinha chegue até aqui embaixo num tempo de 4 segundos. Estou inventando isso aqui. A bolinha levou 4 segundos para ir do início até o fim do plano. Imaginem vocês que eu quisesse reduzir esse tempo pela metade, meninas. Que eu quisesse que esse tempo fosse de 2 segundos. Podem responder aí, Fer e Debs. Da onde que eu teria que largar a bolinha para o tempo reduzir pela metade? Na metade? Essa é a primeira coisa que a gente pensa, né? Da metade. Por que não é da metade, tá? Por que se tu largar da metade vai levar mais do que 2 segundos? Quando a gente pensa na metade, a nossa cabeça está funcionando do MRU. Como é que é o MRU? Percorre espaços iguais em tempos iguais. Então, tu pensa assim, né? Se ele percorreu toda a distância em 4 segundos, o tempo diminuiu pela metade, então a distância diminui pela metade. Não, porque o movimento acelerado, ele não percorre espaços iguais em tempos iguais. Eu vou mostrar para vocês agora aqui uma coisa bem importante, chamado desenho estroboscópico, que é de segundo em segundo, tá?
Quando eu soltei a bolinha, o tempo era 0 segundos. Aí, imaginem vocês, ó, pensem na vida real. A bolinha está parada, ela vai começar a andar. Se ela vai começar a andar, né, a velocidade dela vai aumentando aos pouquinhos. Ó. Então, o que acontece? Ela não anda muito. Em 1 segundo, a bolinha vai estar aqui. Só que a partir daqui, ela está parada ou ela já está andando? Já está andando? Então, no próximo segundo, ela vai andar mais, ela vai estar aqui no 2 segundos. No próximo segundo, ela anda mais ainda, ela vai estar aqui no 3 segundos. E no próximo segundo, ela vai estar aqui. Ó. É isso que acontece no movimento acelerado. À medida que o tempo vai passando, a distância vai aumentando. O Galileu descobriu que a distância é proporcional ao tempo ao quadrado. Então, por isso que as fórmulas do MRUV são muito importantes. Não tem como tu fazer por regra de 3. Vai dar errado. O que acontece aqui? Ó? Se vocês olharem, ó, tá vendo? Levou, sei lá, ó, quase 3 segundos para ir até a metade. Ó. Vamos botar 2,8 segundos, tá vendo? E aí depois ele só leva 1,2 para ir até o final, porque ele já está andando. Então, se tu pegasse e soltasse essa bolinha da metade, ela ia começar a fazer a mesma coisa que ela fez aqui. Ó. Em 2 segundos ela só andaria essa distância aqui. Então, no MRUV não funciona assim, se o tempo diminui a metade, a distância diminui a metade. Não. E a velocidade também não, tá? Então, as fórmulas do MRUV são a coisa mais importante do movimento. Vamos voltar lá para o livro. A gente sempre diz o seguinte, ó, na realidade, tem que saber 3 fórmulas de cor, tá, do MRUV. As outras 2, elas são opcionais. Essas 3 fórmulas, elas são a base da cinemática. São as fórmulas que a gente vai usar depois na queda livre, são as fórmulas que a gente vai usar no lançamento oblíquo, no lançamento horizontal. Qual é a primeira fórmula do MRUV? Função horária da velocidade. V é igual a VO mais AT. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Isso se chama função horária da velocidade. Essa fórmula não é uma fórmula nova. A gente já tinha estudado essa fórmula na aula 2. Essa fórmula aqui nada mais é do que aceleração igual a variação da velocidade sobre variação do tempo. É a mesma fórmula, é a fórmula da aceleração tangencial, só que ela está escrita de maneira diferente, né? Tu está abrindo a fórmula, mas é a mesma fórmula. Então, tem alunos que preferem usar ela assim e tem alunos que preferem usar ela assim. Tanto faz o que vocês acharem melhor. Notem que aqui não tem nada elevado ao quadrado. As coisas são elevadas ao quadrado aqui, ó, na função horária do deslocamento. O que acontece aqui? Ó? O deslocamento, o ΔD, é igual à velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado sobre 2. Tá vendo? Essa é a função horária do deslocamento. A distância é proporcional ao tempo ao quadrado. Não faça a regra de 3. Essa fórmula aqui, ela abre em outra, tá? Que, na realidade, por isso que eu botei as duas na mesma linha, ó. Só puxar uma linha para cá, uma flechinha, que é a da posição. Tu vai decorar ela assim, ΔD igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. A gente sabe que delta é variação, é posição final menos posição inicial. Então, se tu passar a posição inicial para o outro lado, fica que posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, essa fórmula aqui é a versão comprida daquela. Eu só peguei o ΔD, que valia D menos DO, e botei para o outro lado. Aí sempre tem aquela pergunta. Quando que eu uso uma? Quando que eu uso a outra? Depende a pergunta. Isso aqui é deslocamento. E isso aqui é posição final. Então, vamos supor que vai ter... Só ver aí, por exemplo, o exercício 4, que é um exercício de encontro. 2 móveis se encontram quando eles estão na mesma posição. Então, tu vai ter que usar essa equação aqui. Então, tem vezes que tu vai usar da posição, tem vezes que tu vai usar o do deslocamento. Depende. E a última, provavelmente é a que mais cai, é a mais famosa, a famosa equação de Torricelli.
a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔD. Por que Torricelli não é uma função horária? Por que tem um nome, né, só dele? Porque não tem tempo. Então, Torricelli é a fórmula que mais cai. Na URGS, a URGS adora Torricelli. Qual é a manha do Torricelli? Qualquer exercício de MRUV que não tenha tempo, tu acaba caindo no Torricelli. E a última é da velocidade média, tá? O MRUV, ele aceita que tu calcule a velocidade média pela média aritmética. Então, a velocidade média no MRUV pode ser a velocidade final mais a inicial sobre 2, coisa que o MRU não aceita. Só que essa fórmula ela é uma fórmula opcional, tá? Não é necessário tu saber essa fórmula para resolver o MRUV, mas tem algumas situações que saber isso aqui facilita a resolução do exercício. Então, para quem quer um vestibular difícil, para quem quer um vestibular concorrido, é bom saber isso aqui, tá? O MRUV, né, os movimentos uniformes variados, são os únicos que aceitam calcular a velocidade média pela média aritmética. Então, assim, pessoal, essas fórmulas não tem que fazer, tá? É decoreba. Se tu não souber de cor isso aqui, tu não vai conseguir fazer queda livre, tu não vai conseguir fazer lançamento oblíquo, não adianta, tá? Então, essa aqui, a função da velocidade, essa aqui, a função do deslocamento e essa aqui do Torricelli são as 3 principais equações da cinemática. A partir delas que a gente constrói todo o resto. Depois nós temos a parte do gráfico. Lá no meu canal do YouTube, eu botei até no meu Facebook também, tá na minha página lá. Tem uma aula especial sobre gráficos da cinemática, tá? Até vou limpar isso aqui agora para poder fazer aqui. É bom quem tem um pouco de dificuldade em cinemática assistir essa aula, tá? É uma aula extra só falando sobre gráficos da cinemática. Na aula 3, a gente já aprendeu os gráficos do MRU. E agora aqui a gente aprende os gráficos do MRUV e aí fica tudo junto, né? Porque daí os exercícios vão ser de MRU e de MRUV juntos, tá? Esse é o problema. Então, olha só. A gente já viu lá, né, na aula 3 que um gráfico é uma representação de uma função matemática. Então, não adianta tu tentar entender gráfico sem saber o que é funções, sem ter estudado matemática. O primeiro gráfico do MRUV é o gráfico da posição por tempo. Então, o gráfico da posição por tempo pode ser de 2 tipos. Como é que era o gráfico da posição por tempo do MRU? Ó, não copie isso aqui que eu vou fazer agora, vou fazer um gráfico do MRU. Da posição por tempo do MRU era uma reta que subia quando a velocidade era positiva, ou uma reta que descia quando a velocidade é negativa. Por que no MRU é uma reta? Porque é uma função do primeiro grau. Só que agora nós estamos no MRUV. E no MRUV é uma função do segundo grau. E uma função do segundo grau produz gráfico parabólico. E quantos tipos de parábolas existem? 2. A parábola pode ser feliz e a parábola pode ser triste. Isso aqui pode copiar já. Então, o gráfico da posição por tempo do MRUV sempre vai ser uma parábola. O que determina se a parábola é feliz ou triste? Lá em matemática, é o A, é o coeficiente angular, porque é o A que multiplica o x ao quadrado. E em física, também é o A, só que em física o A tem um significado, né? Não é uma coisa abstrata. O A é a aceleração. Então, sempre que a parábola for feliz, a aceleração é positiva. Sempre que a parábola for triste, a aceleração é negativa. Essas parábolas que eu desenhei são parábolas completas, então elas têm vértice. Nem sempre isso vai aparecer, tá? O que tem que saber sobre o vértice da parábola? O vértice da parábola é uma situação especial. Olha só, o gráfico começou aqui, né? Olha a posição aqui, ó, positiva. O tempo está passando e a posição está diminuindo. Aqui no vértice, a posição para de diminuir e a posição começa a aumentar. Tá, mas como é que pode isso? A posição está diminuindo e depois começar a aumentar. Significa que o móvel inverteu o sentido.
E para te inverter o sentido, a velocidade vale 0. Então, no vértice da parábola, a velocidade vale 0. E isso quer dizer uma inversão de sentido. Isso é importante depois para a gente entender queda livre. Então, sempre no vértice da parábola, o móvel inverte o sentido. Preencha ali no livro, bem bonito. Então, o que mais a gente pode deduzir deste gráfico? Daqui até o vértice, as posições estavam diminuindo, então a velocidade é negativa. Do vértice em diante, as posições estão aumentando, então a velocidade é positiva. E aí ele pode te pedir classificação, o famoso acelerado e o famoso retardado, que eu já deixei pronto aqui embaixo. O que a gente viu na aula 2? Quando que o movimento é acelerado, quando que o movimento é retardado? O movimento é acelerado quando o módulo da velocidade aumenta. Para o módulo da velocidade aumentar, a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, ou a velocidade é negativa e a aceleração é negativa. Isso quer dizer que a velocidade e a aceleração possuem o mesmo sentido, por isso que elas têm o mesmo sinal. Então, o movimento vai ser acelerado quando a velocidade e a aceleração se ajudam. Sabendo o acelerado, inverte o conceito que tu vai ter o retardado. No movimento retardado, o módulo da velocidade diminui. Se o módulo da velocidade diminui, quando a velocidade for positiva, a aceleração vai ser negativa, ou quando a velocidade for negativa, a aceleração vai ser positiva. Os sinais são opostos. E aí, claro, ele pode te pedir a classificação, né? Por exemplo, aqui, ó, não vou escrever, tá? Não precisam vocês escreverem, porque senão fica muito poluído. Aqui, ó, a velocidade é negativa, daqui até aqui, ó. Então, se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Só que o sinal da velocidade e da aceleração são contrários, então ele é retardado. Então, daqui até o vértice da parábola é um retrógrado retardado. A partir do vértice, inverte o sentido, a velocidade vira positiva. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E aí, como os sinais são iguais, ele é um progressivo acelerado. Então, aqui ele é um progressivo acelerado. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Daqui até aqui, a velocidade é positiva. Ó, daqui até o vértice da parábola, a velocidade é positiva, porque as posições estão aumentando. A partir do vértice, ele inverte o sentido e a velocidade fica negativa. Então, né, na primeira metade da parábola, o sinal da velocidade e da aceleração são opostos, então o movimento é retardado. Na segunda metade da parábola, os sinais são iguais, então o movimento é acelerado. Beleza? Esse gráfico não aparece muito, tá? Até aparece, mas não é muito. O gráfico mais importante, o que mais cai, é o da velocidade por tempo. E aí, o que eu gosto de fazer nos meus livros? Eu gosto de fazer os gráficos encaixados, tá? Esse gráfico de cima e esse gráfico aqui que a gente vai fazer agora, eles vão representar o mesmo movimento. A URGS gosta muito desse tipo de questão, aí tu já treina. Então aqui eu vou fazer o gráfico da velocidade por tempo desses dois movimentos. Então olha só. De novo, né? Eu tenho que pensar na equação, na função. Qual é a função horária da velocidade? V igual a VO mais AT. V igual a VO mais AT é uma equação do primeiro grau. Equações do primeiro grau produzem gráficos retilíneos. Se aqui em cima eu tenho uma aceleração positiva, então significa, né, que o gráfico VT tem que ser inclinado para cima. Quando eu tiver uma aceleração negativa, o gráfico VT é inclinado para baixo. Como a velocidade é negativa e depois ela vira positivo, aonde que no gráfico VT a velocidade vai ser negativa? Para baixo do eixo do tempo, né? Em toda essa região aqui, ó, eu tenho velocidades negativas. Aqui na origem a velocidade é 0 e depois aqui a velocidade vira positiva. Então, como é que é o gráfico VT que representa o mesmo movimento do de cima? É uma reta que parte lá de baixo e é inclinada para cima. Olhem como os sinais fecham, ó. Se a reta é inclinada para cima, a aceleração é positiva.
Então, a aceleração vai ser sempre positiva. Lembre-se que a aceleração não varia. Se ela é positiva embaixo, ela é positiva em cima. A base do MRUV é que a aceleração é sempre a mesma. Nesse ponto, a velocidade vale zero. Seria o vértice da parábola. Daqui até aqui, a velocidade é negativa. E aí, negativa, né? Não positiva. E a partir desse ponto, a velocidade virou positiva. Então, os sinais fecham. Ó. A aceleração é sempre positiva. Aqui a velocidade é negativa, então aqui a velocidade é negativa. Aqui a velocidade é positiva, aqui é positiva. É bom treinar isso, tá? Esse gráfico de cima e esse gráfico de baixo representam o mesmo movimento. É o mesmo móvel. Só que as grandezas são diferentes. Ah, por que essa é parabólica? Porque é da posição. Por que essa é retilínea? Porque é a velocidade. E aí, entendendo isso, né, o próximo fica fácil. Como é que vai ser o VT do próximo? Como a aceleração é negativa, vai ser uma reta inclinada para baixo. Então, se a reta é inclinada para baixo, a aceleração é sempre negativa. No eixo X ali, tu tem que a velocidade vale zero. Na parte de cima, a velocidade é positiva e na parte de baixo, a velocidade é negativa. Fechou lá com o de cima. Qual é a coisa mais importante do gráfico VT? Eu já falei isso lá no MRU e aqui é mais importante ainda. A área da figura. No gráfico de velocidade por tempo, a área da figura é o deslocamento. Tu vai ver nos exercícios quantas vezes tu vai ter que usar isso, tá? A área da figura é sempre em direção ao eixo X. Então, nesse gráfico aqui, ó, tu tem dois triângulos. Tu tem esse triângulo e esse triângulo aqui, ó. Os triângulos sempre na direção do eixo X. Essas áreas, essas duas áreas somadas, representam o deslocamento, representam o quanto o móvel vai se deslocar. Provavelmente a coisa mais importante do gráfico VT é saber que a área da figura é o deslocamento. Tá? A gente resolve um monte de questões em física só pela área do gráfico VT. E o último gráfico é o mais fácil de todos. O último gráfico é o da aceleração em função do tempo. O que a gente acabou de ver? Que a aceleração é sempre a mesma. A aceleração não muda. Então, a aceleração em função do tempo ela é constante acima do eixo do tempo se a aceleração for positiva. Como eu deixei um espaço aqui só, não entendam errado. Ó. Se a aceleração for negativa, ela vai ser constante abaixo do eixo do tempo. Só que, claro que esse gráfico ele não existe na vida real, né? A aceleração ela não pode ser positiva e negativa ao mesmo tempo. Ou ela vai ser positiva, ou ela vai ser negativa. Só que eu deixei o espaço aqui para fazer os dois tipos que tem. Cuidado que o gráfico de aceleração por tempo também tem a área da figura, tá? No gráfico de aceleração por tempo, a área da figura, essa área aqui, ó, representa o deslocamento, representa a variação da velocidade. A área representa o ΔV, representa o quanto a velocidade aumenta ou o quanto a velocidade diminui. Beleza? Então, essa é a teoria do MRUV. O que eu preciso agora antes de dar o MRU, tá? Deixa eu limpar tudo aqui. Espero que todo mundo tenha copiado aí. Se não copiarem, depois dá um pause no vídeo para poder copiar. Meninas, tudo certo? Copiaram tudo? Tudo certo, senhor. Copiei. Tudo certo. Então, olha só. Beleza. O que eu quero agora, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês. Quem está assistindo por vídeo, olha essa questão e aí depois pausa o vídeo e tenta fazer, que depois eu volto. Eu quero que vocês resolvam para mim, meninas, a questão 27 da URGS de 2003, tá? Eu vou deixar para vocês uns 5 minutinhos para vocês fazerem. Então, vou parar aqui a gravação. Então, olha só, pessoal. Eu gosto bastante dessa questão para mostrar para vocês todas as possibilidades que o MRUV tem. Aliás, não é o MRUV, é a física. Né? A física abre um monte de coisas. Então, olha só. Vamos primeiro ler essa questão.
Um automóvel que trafega com velocidade de 5 metros por segundo em uma estrada reta e horizontal acelera uniformemente, aumentando sua velocidade para 25 em 5,2 segundos. Que distância percorre o automóvel durante esse intervalo de tempo? Tá, então é uma questão clássica. Lembre-se que nas provas não tem cabeçalho, né? Não vai ter escrito lá. Querido candidato, esta questão é de MRUV. Lembre-se das fórmulas e boa sorte. Porque o que acontece no dia é que é tudo misturado. Uma é de MRU, uma é de MCU, uma é de MRUV. Então, tu tem que ver as pistas, né? Pô, o cara tem uma velocidade inicial de 5. O cara tem uma velocidade final de 25. A questão falou que ele acelera uniformemente. Tá, então é uma questão de MRUV. Beleza. Posso resolver MRUV com regra de 3? Não. Se eu tenho a velocidade final, a velocidade inicial e tenho tempo, qual é a primeira coisa que eu consigo achar? A aceleração. A aceleração é a grandeza mais importante do MRUV. Sem ela eu não faço nada. Então, olha só. A aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Qual é a variação da velocidade? A variação da velocidade é do 5 para o 25. Então, variou 20. Em quanto tempo? 5,2 segundos. Tá, daí tu vai dividir 20 por 5,2, né? E aí, o que que acontece? Tá, quando é que vai dar 20 dividido por 5,2? Imagina tu no dia lá, é uma questão da URGS, né? A URGS não pode usar calculadora. Tá, daí tu vai abrir lá, vai fazer o chiqueirinho, vai dar 3,84. Tu bota até 2 números depois da vírgula, para ter certeza. 3,84. Tá, mas ele não quer aceleração, ele quer o deslocamento. O que é deslocamento? O deslocamento é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Beleza? Beleza. Qual é a velocidade inicial? A velocidade inicial é 5. Qual é que é o tempo? 5,2. Quanto vale a aceleração? 3,84. Quanto vale o tempo? 5,2 elevado ao quadrado sobre 2. Essa questão era a primeira questão da prova de 2003, tá? Era a questão que abria a prova. Então, tu vê. Tá, daí eu vou ter que resolver aqui, né? Aqui é fácil até, né? 5 vezes 5 é 25, sobra 0,2. 5 vezes 0,2 é 1, então 5 vezes 5,2 é 26. Tá, então o delta D vai ser 26 mais... Tá, daí aqui eu vou ter que fazer 5,2 elevado ao quadrado. Depois vou ter que multiplicar por 3,84. Depois vou dividir por 2. Demora 10 minutos para fazer. Vai dar um monte de número com vírgula. Não tem nenhuma resposta com vírgula. O que está acontecendo aqui, pessoal? Né, tu já começa a xingar. Por que eles botaram 5,2? Por que não botaram 5 e ficava tudo mais fácil? Pessoal, o vestibular é assim. O que acontece? A gente não está acostumado a resolver, né? O aluno que monta essa questão desse jeito é o aluno que é viciado em calculadora. Por isso que eu digo para vocês, não estudem com calculadora. A calculadora é um emburrecedor mental. Gente, isso aqui está tudo fora. Não se faz a questão assim. Não se faz isso aqui assim. Isso aqui demora 2 anos para fazer. Não é assim que se faz. Olha só, tá? Eu não sei o que acontece na escola. Eu acho que quando chega no colégio, uma gangue de infrações pega vocês e caga vocês a pau no recreio. Não sei qual é o problema que acontece. Olha isso aqui, ó. Quanto vale a aceleração? A aceleração vale 20 sobre 5,2. Tu não tem que resolver isso. O Enem aparece muita coisa assim também, tá? A gente tem que se acostumar a resolver sem ficar resolvendo a fração. Essa questão não quer saber a aceleração, essa questão quer saber a distância, então esquece a aceleração. Deixa ela assim. Parece que vocês têm medo de fração, não sei. Olha o que acontece aqui, ó. Quanto vale a distância? Cara, a velocidade inicial é 5, o tempo é 5,2. Quanto vale a aceleração? A aceleração vale 20 sobre 5,2, vezes o 5,2 elevado ao quadrado, porque o tempo é ao quadrado, sobre 2. Tá vendo o que eu fiz aqui? Eu separei o A do T, né? Prof, mas tu pode fazer isso? Mas claro! AT ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa que A vezes T ao quadrado sobre 2, né? Uma multiplicação. Então, eu posso separar. Aí, olha que bonitinho. Quanto é que é 5 vezes 5,2? A gente já tinha visto que 5 vezes 5,2 é 26, né? Mais... olha só, eu posso cancelar esse 5,2 com esse quadrado.
Eu posso simplificar o 20 com o 2, que fica 10. Quanto é que é 10 vezes 5,2? Pô, daí é só mudar a vírgula para cá, né? Fica 52. Quanto é que é 26 mais 52? 78. Pronto. Tu não faz nenhum cálculo difícil, tu faz a questão dentro do tempo. Então, essas provas de vestibular que não usam calculadora, tem que aprender a fazer, tem que treinar a fazer isso, tá? Aí um monte de gente diz assim pra gente em aula, né? Ai, prof, eu nunca vou conseguir fazer assim. Porque não treina, porque tá sempre com a calculadora do lado. Agora, quer ver? Vou resolver a mesma questão de um jeito totalmente diferente, tá? Vou limpar tudo que eu fiz aqui. Olha só. O MRUV é o único movimento que aceita que a velocidade média seja a média aritmética das duas velocidades, tá? Então, vamos lá. Qual é a velocidade final? 25. Qual é a velocidade inicial? 5. Tá, então 25 mais 5 é 30. 30 dividido por 2 é 15. Quem é bom de matemática, né? Tu faz a média aritmética entre 5 e 25 de cabeça. Só somar e dividir por 2, dá 15. Tá, e daí o que a gente aprendeu sempre? Velocidade média é distância que andou pelo tempo que levou. Qual é a velocidade média? 15. Qual é a distância? Eu quero saber. Qual é que é o tempo? 5,2 segundos. Quanto vai valer a distância? A distância vai valer 15 vezes 5,2. 15 vezes 5 é 75, sobra 0,2. 15 vezes 0,2 é 3. 75 mais 3, 78. Pronto. Fiz a mesma questão de uma maneira totalmente diferente. Agora, quer ver? Um terceiro jeito, que para mim é o melhor de todos, é o que eu mais gosto. Quem assistir meus vídeos de resolução vai ver eu fazendo várias vezes isso. Gráfico, pessoal. Gráfico é uma coisa maravilhosa. O gráfico ele não foi inventado para complicar a vida, ele foi inventado para facilitar a vida. Quer ver? Sempre o gráfico que tu monta é o gráfico VT. O gráfico VT é o rei do gráfico, é o gráfico que te ajuda a fazer tudo. Esse gráfico pode partir da origem? Não, porque a velocidade inicial não é 0, a velocidade inicial é 5. Tá, então, o gráfico vai partir do 5, e aí a velocidade aumentou, até que ela chegou no 25, né? Quanto tempo isso levou para acontecer? 5,2 segundos. É difícil de montar esse gráfico? Não. Tá aí num gráfico, o que é a distância? A área da figura. A área da figura é toda a figura, tá? Sempre até o eixo X, tudo. Então, o que eu tenho aqui? Um trapézio. Como é que eu faço a área do trapézio? Divide num retângulo e num triângulo. Como é que se faz a área do retângulo? Base vezes altura. Então, a base é 5,2, a altura é 5. 5,2 vezes 5 dá 26. O triângulo, base vezes altura sobre 2. Qual é a base? 5,2. Qual é a altura? A altura é 20, né? Porque vai do 5 até o 25, sobre 2. Olha que legal, dá para cancelar o 20 com 2, fica 10. 10 vezes 5,2, 52. 52 mais 26, 78. Pronto. Isso é o MRUV. Bacana, né? Agora vamos lá para a queda livre. Só uma perguntinha. A queda livre é um caso especial do MRUV. Teoricamente, quem sabe MRUV sabe queda livre. Na realidade, a gente chama de queda livre meio de preguiça, tá? Porque a queda livre é só a descida. A queda livre ela é dividida em duas. Lançamento vertical é quando está subindo. Por que o nome é lançamento vertical? Porque é vertical, forma 90 graus com a horizontal. Mais tarde nós vamos estudar o oblíquo, né? Daí o oblíquo não forma 90. Então, o lançamento vertical é a subida e a queda livre é a descida. Então, o movimento de queda livre possui as mesmas características do MRUV, não tem aceleração centrípeta, só tem aceleração tangencial. Só que, na realidade, a queda livre acaba sendo mais fácil do que o MRUV, porque antes de fazer qualquer coisa, tu já sabe que a aceleração é a gravidade. Então, tem que cuidar que aqui a aceleração do movimento vai ser a gravidade. Lembrar que a gravidade é sempre constante, a gravidade não muda nunca. Vai ter um monte daquelas perguntas, né? Ah, na altura máxima a gravidade vale 0. Não. Quem vale 0 na altura máxima é a velocidade. A gravidade nunca deixa de existir, senão o corpo não cairia. Aqui eu coloquei uma lembrança para vocês, só que não se preocupem muito com isso, porque depois, mais adiante, na aula 7, a gente vai estudar a gravidade, tá? A gente vai estudar, inclusive, a fórmula da gravidade.
a gente vai ver que a gravidade depende da massa do planeta, que a gravidade depende da distância que tu está do centro do planeta. Mas tem umas questões teóricas em cinemática sobre isso. Então é bom saber que a gravidade varia com a latitude e com a altitude. Tudo por causa da distância do centro do planeta. Ó, a gravidade nos polos é maior que a gravidade no Equador. Por quê? Porque a Terra é achatada nos polos. Se tu fosse fazer uma viagem ao centro da Terra, seria mais rápido, né? Seria a distância menor a partir dos polos do que do Equador. Fazendo um desenho bem exagerado aqui, a Terra seria assim, né? A Terra é gordinha no Equador e ela é achatada nos polos. Então, se tu pegar o centro da Terra, a distância daqui até aqui é menor do que a distância daqui até aqui. Por isso que a gravidade nos polos é maior do que a gravidade na linha do Equador. E claro, né, com a altitude, ela diminui quando a altitude aumenta, porque daí, né, conforme tu vai subindo o morro, conforme tu vai escalando uma montanha, tu vai te afastando do centro da Terra. E aí, quanto mais longe do centro da Terra, menos gravidade tem. Isso é só para perguntas teóricas. Essas leis da queda livre, a lei 1, a lei 2 e a lei 3, claro que tu vai ler, né, na hora que tu estiver estudando, mas essas leis, elas acabam surgindo de maneira, né, espontânea, porque tudo que tu faz na subida, tu faz na descida. Então, os tempos são iguais, as velocidades são iguais. Antes de ver as equações, então, olha só, vamos aqui pro Galileu, olha só. Esse desenho é aquele desenho que eu fiz antes lá no plano inclinado, só que aqui é queda livre. Então, esse desenho, ele tem que, né, ele tem que virar o teu melhor amigo, ele tem que penetrar nas entranhas do teu cérebro. Tu atira um corpo para cima. Quando tu atira um corpo para cima, aqui, ó, tu dá para ele uma velocidade inicial. Se ele não tiver essa velocidade inicial, ele não sobe, né? Isso aqui é o tempo de 0 segundos, quando começou. Vai começar. Esse desenho ele foi feito por computador, tá? É um programa que simula isso aqui. Esse desenho foi feito usando os seguintes parâmetros. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E a força de resistência do ar vale 0. Todos os exercícios vão dizer para ti, ó, considere que a resistência do ar vale 0. Então, isso aqui é o 0 segundos, isso aqui é 1 segundo, isso aqui é o 2 segundos, isso é o 3 segundos, isso é o 4 segundos, e aí os 5 segundos é a altura máxima. Então, essa bolinha, ela foi lançada para cima e ela levou 5 segundos para subir, tá vendo? No primeiro segundo ela anda muito. Depois ela vai diminuindo de velocidade, né? Por que esse desenho é o contrário do plano inclinado? Na realidade, a descida vai dar igual ao plano inclinado. Porque na subida a velocidade diminui e na descida a velocidade aumenta. Então, na subida, tu anda muito no início e depois tu vai diminuindo a quantidade que tu anda. Tudo isso porque a distância é proporcional ao tempo ao quadrado. Não pode usar a regra de 3. Só que a queda livre tem uma barbada por causa do 10 metros por segundo ao quadrado. E isso depois vai ser bem importante lá em lançamento oblíquo. O que é 10 metros por segundo ao quadrado, né? O que isso aqui quer dizer? Que a cada segundo a velocidade varia 10 metros por segundo. Então, se tu lançar um corpo para cima e esse corpo demorar 5 segundos para subir, significa que a velocidade inicial é 50 metros por segundo. Essa é a barbada da queda livre, por causa que a gravidade é 10. Se tu lançar um corpo com 40 metros por segundo, ele vai levar 4 segundos para subir. Se tu lançar com 100 metros por segundo, ele leva 10 segundos para subir. Para achar o tempo da queda livre, é só pegar essa velocidade inicial e dividir por 10. Por quê? Porque a cada segundo, a velocidade vai variar 10 metros por segundo. Então, pensa aqui comigo, ó. Se aqui a velocidade é 50, quanto é que ela vai valer aqui no 1 segundo? 40, porque ela tem que diminuir 10. Quanto é que ela vai valer aqui? 30. Quanto é que ela vai valer aqui? 20. No 2 segundos, ela vai valer 10. E nos 5 segundos, ela vai valer 0. Aqui é outra coisa que eu queria falar, tá? Lembrar bastante. Tem muitas questões de queda livre, muito aluno pergunta em plantão, parece que faltam dados. É que tem um dado da queda livre que eles nunca vão te falar, tá? Na altura máxima, a velocidade vale 0. Tu tem que saber isso sempre. Porque o que é a altura máxima? É o ponto que tu para de subir.
Então a velocidade vale zero. A questão não precisa te dizer isso, tu tem que saber. E aí olha o que vai acontecer na descida. Vai inverter. A velocidade final da subida, que é zero, se torna a inicial da descida. Então tu vai partir do repouso. Então tu sempre vai repetir o tempo da altura máxima. 5 segundos, 5 segundos. Né? Não me bota 6 aqui. Os 6 segundos tu já está caindo. Ó. Então tu já caiu 1 segundo, depois os 7 segundos, depois o 8 segundos, depois o 9 segundos, depois o 10 segundos. Qual é a velocidade que essa bola chega aqui embaixo? A mesma velocidade que ela tinha saído. Se tu lançou com 50, ela vai bater no chão na volta com 50. Claro, isso porque a resistência do ar é desprezível, né? Na vida real não é assim. Mas a gente não estuda a vida real, a gente estuda um modelo. Todas as velocidades que tu tem na subida, tu tem na descida. Se a velocidade no 4 segundos é 10, a velocidade no 6 segundos é 10. Só que aqui, no 4 segundos, é 10 para cima. E aqui no 10 segundos, no 6 segundos, é 10 para baixo. Então aqui tu vai ter 10, aqui tu vai ter 20, aqui tu vai ter 30, aqui tu vai ter 40 e assim sucessivamente. Então, as mesmas posições que tu ocupa na subida, tu ocupa na descida. Só que na subida tu tá subindo e na descida tu tá descendo. Se tu levou 5 segundos para subir, tu leva 5 segundos para descer. Por isso que o tempo total do movimento é 10 segundos. Quais são as equações que se usa na queda livre? As mesmas do MRUV, só que tu produz algumas mudanças na equação. Te lembra do V igual a VO mais AT? Como é que tu transforma isso aqui agora em queda livre? O A vira um G, então até já dá para deixar o A escrito e fazer o A virar o G. Só que na frente do G sempre vai ter o mais e menos. O problema da queda livre é esse mais e esse menos. Por que tem que existir esse mais e esse menos? Porque tu usa a mesma equação, né? A gente faz um esquema de usar a mesma equação tanto para subida quanto para descida. Então tem que se lembrar do seguinte: subindo, tu tá contra a gravidade. Então, subindo, o sinal é negativo. Tu usa menos G. E descendo, tu tá a favor da gravidade. Então, descendo, tu usa o sinal positivo. Porque daí a gravidade te ajuda. Então, esse é o esquemito da fórmula. Como é que era o ΔD aqui, ó? Eu vou botar e depois eu apago, tá? Não copie ainda, por favor. Olha só. ΔD igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. O que a gente faz com essa fórmula? O ΔD transforma ele em ΔH. Mas se tu não quiser botar o H também não muda nada, né? Só para a fórmula ficar bonita, porque é a variação de altura. O A vira o G e na frente do G sempre tem que ter o mais e o menos. Esse é o truque da queda livre. E aí a última equação é o Torricelli. V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais ou menos, porque vai ter a gravidade, 2G ΔH. Aqui já escrevi ela pronta. Ó. O A virou G e o ΔD virou ΔH. Beleza? E a última parte são os gráficos. Os gráficos é sempre a parte mais importante. Então, copia aí. Quem está assistindo por vídeo, qualquer coisa, dá um pause no vídeo aí para poder copiar. Bom, qual é o problema dos gráficos? Agora a gente chega numa parte bem importante da aula. Deixa eu limpar aqui. Olha só, pessoal. Eu vou ter que diminuir aqui um pouco porque eu coloquei os 3 gráficos um embaixo do outro, tá? O que eu quero que vocês entendam? Os gráficos, eles sempre representam a realidade do movimento, tá? O que eu acabei de ensinar para vocês? Que subindo a gente usa a gravidade negativa e descendo a gente usa a gravidade positiva. Só que isso é um esquemão. Isso é um esquema que a física inventou para poder ajudar vocês. Por quê? Gravidade, velocidade são grandezas vetoriais. E a gente estudou desde a primeira aula que o sinal numa grandeza vetorial representa um sentido. Então, olha só, orientação dos sentidos, sinais. O que acontece quando um corpo sobe, tá? Pode preencher, pode copiar ali.
Quando o corpo sobe, a velocidade é para cima e a gravidade é para baixo, né? O que acontece quando o corpo desce? Quando o corpo desce, quando ele está descendo, a velocidade é para baixo. E a gravidade continua para baixo, né, pessoal? Porque a gravidade é sempre para baixo, né? Se vocês forem num lugar que a gravidade é para cima, tu dá um pulo e tu sai voando, tu vira um foguete. Então, observe esse desenho. Não é a velocidade que inverte o sentido. Não é a gravidade que inverte o sentido, é a velocidade. Então, o certo seria colocar mais e menos na frente da velocidade. Então, olha só, tá? Não copie isso aqui que eu vou fazer agora. Pega a fórmula, por exemplo, ó, V igual a VO GT, tá? Não vou botar o mais nem menos aqui, tá? Como é que seria o certo de fazer isso aqui? O certo seria assim, ó. Seria colocar o mais e menos na frente do V, colocar o mais e menos na frente do VO e deixar a gravidade sempre negativa. Por que tem que deixar a gravidade sempre negativa? Porque ela é para baixo e na nossa convenção para baixo é menos, né? O que o Descartes nos ensinou? Sempre que tu tá para cima do eixo Y é positivo e sempre que tu tá para baixo é negativo. Essa é a convenção que a gente usa no nosso dia a dia. Claro que essa convenção pode ser invertida, mas é essa que a gente usa. E aí, o que os professores de física perceberam? Quando tu ensina a fórmula assim, a gurizada fica com muita dificuldade, é muito fácil de errar fazendo assim. Então, os professores de física inventaram o seguinte, ó. Tá, vamos tirar o mais e menos da frente da velocidade, vamos deixar as velocidades sempre positivas e vamos colocar o mais e menos na frente da gravidade. E aí vamos dizer para a gurizada, ó, quando sobe é menos, quando desce é mais. E aí a gurizada acha fácil e começa a acertar. Só que isso é uma mentira. E o gráfico, ele nunca pode contar uma mentira. Então, quando vocês estudam queda livre, vocês têm que separar na cabeça de vocês a fórmula do gráfico. No gráfico, tu vai usar a convenção, essa que eu estou desenhando aqui. Então, escreve aqui, para te lembrar. Faz um asterix aqui nesse quadrado, aqui nesse retângulo, depois que tu copiou ali, e escreve o seguinte, ó. Nos gráficos, a gravidade é sempre negativa. Não existe essa história de positivo e negativo para o gráfico. No gráfico, a gravidade é sempre negativa. Te lembra que eu acabei de te dizer que no MRUV a aceleração é constante, a aceleração não pode mudar. Então não existe essa história da aceleração ser positiva e depois é negativa. Se no começo ela é negativa, ela vai ser sempre negativa. Se no começo ela é positiva, ela vai ser sempre positiva. Então, olha só, eu fiz os 3 gráficos alinhados. Qual é o primeiro gráfico? Da posição por tempo, da altura por tempo. O que a gente acabou de aprender no MRUV? Se a aceleração é negativa, é uma parábola triste. Então, o gráfico da altura por tempo da queda livre é uma parábola triste. Claro, né? Olha só. Pensa se não tem lógica. O móvel sobe, então as posições aumentam, depois ele para e depois ele desce. Por isso que o gráfico é assim. Então, vamos fazer tudo de novo que a gente fez lá no MRUV. Se a parábola é triste, a aceleração é negativa. Então, eu estou usando menos g. No vértice da parábola, eu já sei que a velocidade vale 0, porque eu estou lá em cima. Daqui até o vértice, a velocidade é positiva, porque eu progredi. E daqui até o final, a velocidade é negativa, porque eu regredi. Tá vendo? Quem inverte o sinal é a velocidade, não a gravidade. E aí, o que a gente aprendeu? Como é que fica o gráfico VT que fecha com esse gráfico de cima? Bom, se a aceleração é negativa, tem que ser uma reta inclinada para baixo. A primeira parte ela é positiva e a segunda parte ela é negativa. Tá, então é só fazer uma reta assim, ó. Tá vendo? O gráfico de cima e o gráfico de baixo são o mesmo gráfico. Esse ponto aqui, ó, é o vértice da parábola. Nesse ponto aqui, a velocidade vale 0. Aqui a velocidade é positiva, porque está acima do eixo do tempo. Aqui a velocidade é negativa. E qual é a coisa mais importante do gráfico VT? A área da figura. A área da figura é a variação de altura.
Tanto é que se tu somar essas duas áreas, vai dar 0. Porque, né, se tu sai do chão e tu volta para o chão, quanto é que vale o deslocamento? 0. Por isso que esse gráfico tem que ser assim, para que a soma das áreas dê 0. Então, esse gráfico aqui, ó, essas duas áreas, bota lá de novo. Essas duas áreas somadas vão representar o ΔH, vão representar a variação de altura, que nesse caso vai ser 0. E o último gráfico é o gráfico da gravidade pelo tempo, da aceleração pelo tempo. E aí a gente viu que na queda livre a aceleração é sempre negativa. Então a aceleração vai ser constante aqui abaixo do eixo do tempo. A aceleração vai valer sempre menos g. É isso aí, pessoal. É interessante assistir depois aquela aula de gráficos da cinemática, tá? É bem importante, porque daí eu junto tudo, junto o MRU com o MRUV, com a queda livre. Mas é isso aí, essa é a teoria da aula 4, tá? Agora tem que fazer os exercícios para fixar. Valeu, abraço, bom estudo.